A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Você está no canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Osemar Almeida. Hoje você vai ver que não é o fim, é o começo da sua vitória. Você crê em Deus? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Você é um crente? Você é um cristão? Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você é um convertido, uma convertida? Então, não é o fim, é o começo da sua vitória. Se você está passando por uma grande dificuldade, uma vergonha ou uma humilhação, não desanima não. Deus não perdeu o controle da sua história. Porque no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, a Bíblia vai provar que Deus não perdeu o controle da vida de Jó. Jó era um servo de Deus que passou por várias dificuldades, várias tribulações. Parecia que a vitória nunca ia chegar. Porém, em Jó 42, 10, a Bíblia diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Tiraram de você? Tiraram alguma coisa de você? Roubaram você? Te frustraram de você impedir o seu de você exercer o seu ministério? A sua vida, seu casamento, alguém interferiu no seu casamento e bagunçou tua vida? Será que aconteceu um acidente? O que aconteceu? Que você está triste, cabeça baixa? Será que você perdeu um ente querido? E você está de cabeça baixa até hoje, achando que acabou tudo, destruiu tudo? Minha amada irmã, meu amado irmão, assim como Jó, aconteceu também com José no Egito. E aconteceu com o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua dor, ela não é em vão. O que parece derrota hoje é apenas o início da sua maior vitória. Porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar para a sua vitória. Mantenha-se fiel, o tempo da exaltação está chegando e Deus vai transformar a sua luta em testemunho de glória. Não é o fim, grava isso, é o começo de algo extraordinário. Inscreva-se no nosso canal, é gratuito, inscreva-se, tá? Tem aí embaixo aí, ó, inscrever-se, clica aí em inscrever-se, curta o nosso canal, comenta, compartilha, tá? Se você quer se tornar um patrocinador, o e-mail está aí, ó, está aí em cima, tá? Vê aí o e-mail, tá? Essa aí é a chave para você ser um colaborador do canal, ok? E nesse vídeo eu vou te mostrar a maior tragédia da história, tá? Para o cristão é a maior vitória, mas para os inimigos de Deus, a maior tragédia. Eu estou falando da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero te mostrar que enquanto uns comemoravam a morte do inocente Filho de Deus, na verdade, as profecias estavam sendo cumpridas. E eu vou te mostrar o significado na cultura romana, na cultura grega e na cultura judaica. Para você que é de Deus, nada acontece em vão. Tudo tem uma razão de ser. Deus é o único que transforma uma vida triste num coração alegre.
A crucificação de Jesus, ela não foi um evento aleatório, um acidente, uma tragédia, não. A crucificação de Jesus, na verdade, ela é parte do maior milagre que existiu e que existe até hoje. Ninguém provou desse milagre até hoje. O único que provou foi Jesus Cristo. Mas a sua morte foi trágica. O sofrimento foi forte. O cumprimento perfeito do plano de Deus e de diversas profecias. E ao longo do processo, nós podemos ver elementos da cultura judaica, da cultura romana e da cultura grega, todos se conectando para realizar a redenção da humanidade. O maior milagre, a salvação da humanidade. Mas o sofrimento, a humilhação e a crucificação fazia parte desse plano. Jesus ressuscitou, mas primeiro morreu na cruz. Morte humilhante, sofrimento terrível. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, apóstolo Paulo escreve: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus escolheu o tempo certo para enviar o seu Filho. E cada detalhe da crucificação carrega um significado profundo. Na cultura judaica, a Páscoa e o sacrifício perfeito. A Páscoa tinha um significado profundo para os judeus. E Jesus, ele foi morto justamente na Páscoa judaica. Jesus foi crucificado exatamente nesse período. Era a festa que lembrava a libertação do povo de Israel do Egito. E o cordeiro pascal era sacrificado para que o povo fosse protegido da morte. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 5 até o 7. Jesus, ele se tornou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, o nosso Cordeiro pascal, foi imolado. E o processo de julgamento de Jesus seguiu a lei judaica. Jesus foi condenado pelos líderes religiosos judeus que o acusaram de blasfêmia. Isso está relatado em Mateus capítulo 26, versículos 65 e 66. E no julgamento, os líderes rasgaram as suas vestes, um sinal de indignação, mas também uma profecia se cumprindo. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 10, vai dizer o seguinte: o sumo sacerdote não rasgará as suas vestes. Porém, o sumo sacerdote Caifás violou essa lei ao condenar Jesus, mostrando que o sacerdócio levítico estava chegando ao fim e que Jesus seria o verdadeiro sumo sacerdote. Apareceram testemunhas falsas, condenaram Jesus por palavras. Isso diz alguma coisa para você? Isso fala alguma coisa contigo? Alguém ser julgado e condenado por palavras? Ou às vezes nem foi chamado, a pessoa não sabe até hoje, e a pessoa foi julgada e condenada por palavras que às vezes até hoje ela não sabe. Os covardes fazem isso. Os covardes escondem, não olham no olho, não conversam. São os verdadeiros ditadores. Aqui o sumo sacerdote,
com a sua ditadura, com a sua imposição, ele condena Jesus e chama 2 fofoqueiros para confirmar a mentira. O fofoqueiro, ele não vai para o céu por causa disso, porque ele sempre mente. E quem alimenta o fofoqueiro vai junto também. Por isso que devemos vigiar o nosso coração. Você que é líder, vigia, orienta, cobre de oração. Não é condenar ninguém, não, é orientar, é cobrir de oração, é orar. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O Salmo 22 e a profecia do sofrimento de Cristo. O Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes da crucificação, descreve a cena com detalhes impressionantes. O Salmo 22, no versículo 16 até o 18, rei Davi escreve assim: transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sorte. Essas palavras se cumpriram literalmente na crucificação de Jesus. E na cultura romana? Na cultura romana, a cruz era a humilhação e o poder do império. Porque a crucificação era a pior pena para os criminosos, para quem cometia crime. E Jesus foi condenado a essa pena sem nunca ter cometido crime nenhum, sem nunca ter falado uma mentira. Até hoje pessoas são condenadas assim, você sabia disso? Os romanos não crucificavam cidadãos romanos, apenas escravos, rebeldes e criminosos. A cruz era considerada a punição mais vergonhosa e dolorosa, projetada para humilhar a vítima publicamente. Filipenses 2,8: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O fato de Jesus ter sido crucificado mostra que ele tomou sobre si a maior humilhação possível para nos salvar. E o castigo antes da crucificação? Houve a flagelação romana. Antes da crucificação, Jesus foi açoitado com um flagrum. Flagrum é um chicote com pedaços de ossos e metais amarrado na ponta, que quando batia no corpo da vítima, rasgava a pele, arrancava pedaços de carne. Essa tortura, ela era tão severa, era tão dolorosa, mutilava tanto a pessoa, que muitas vezes a vítima morria antes de chegar à crucificação. Isaías 53, versículo 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sofrimento físico de Jesus já estava profetizado séculos antes. A inscrição na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, versículo 19 até o 20. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. O hebraico representava a cultura judaica e a sua religião. O latim representava o poder e a lei do Império Romano. E o grego representava a cultura e a filosofia da época.
Mesmo na cruz, Jesus era proclamado rei sobre todas as nações. E na cultura grega, a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Para os gregos, a cruz era uma verdadeira loucura. Os gregos valorizavam a filosofia e a lógica, e a ideia de um Deus que morre era absurda para eles. Jesus morreu. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para eles, um Salvador deveria ser um grande filósofo, um guerreiro, não alguém que morre humilhado. Mas Deus escolheu a cruz para confundir os sábios deste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz parecia derrota, era na verdade a maior vitória da história. A crucificação de Jesus, ela cumpriu as profecias em todas as culturas. Na cultura judaica, Jesus foi o Cordeiro Pascal e o verdadeiro sumo sacerdote. Na cultura romana, Jesus enfrentou a punição mais vergonhosa e venceu. E na cultura grega, o plano de Deus parecia loucura, mas era a suprema sabedoria. Em João capítulo 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A cruz não foi o fim, foi o começo da nossa redenção. Inscreva-se no canal, te peço mais uma vez, curta, comenta, compartilha. A chave do nosso canal está aí, o nosso e-mail, meumestreemteologia@gmail.com, essa é a chave, se você quer se tornar um colaborador e um patrocinador. Vamos orar ao Senhor? A sua provação não é o fim. Pai Celestial, neste momento, coloco diante de Ti cada coração aflito, cada vida que enfrenta dificuldades, vergonha ou humilhação. Senhor, sabemos que Tu és fiel e nunca desampara os Teus filhos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa pessoa permaneça firme na fé, crendo que essa luta não é o fim, mas o começo de uma grande vitória que o Senhor já preparou. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha destra fiel. Dá forças, renova a esperança e traz a tua paz ao coração daqueles que confiam em Cristo. Que eles vejam com os próprios olhos o teu agir poderoso. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Osemar Almeida também.